Bom dia. Oi, mãe, bom dia. Bom dia, Raquel. Olha aqui. Embaçando os óculos com café. Oi, Bom dia! Bia, cheguei! Ai, ai, ai. Quase a gente ia fazer uma live a Bruna fazendo um tour pelo Paraguai, ao invés de falar a volta às aulas. Foi quase. Eu tinha que ter começado a live lá da escola. Aqui é às 7 horas, né? Então, essa é a hora que eu levo as crianças na escola. E aí, eu tava voltando e liguei pra Edna no WhatsApp, abre a live e fica, tô indo pra casa. E aí, no fim das contas, deu tempo. Ainda Mas bem, vim né? voando, né? Sejam Ai, ai. bem-vindos, o pessoal tá chegando aí. Hoje a Bom gente dia, bom dia. Aqui a gente começa cedo, né? 5h30 eu começo já a tirar eles para botar uniforme, para. Aí é uma correria, né? Quando chega assim perto das 7, que na verdade para vocês já é 8, né? 15, porque aqui a escola é assim, ó, quando deu 7 horas, fecha o portão e ninguém mais entra. Não existe chegar atrasado. pode se Então, atrasar. não, então 15 para 7 a gente tem que estar saindo por causa do trânsito lá dentro, assim também, né? Sim. Então é uma loucura, né? Porque se atrasar não entra, não tem choro nem vela, assim, não entra. Então é sempre uma aflição, assim. Eu procuro sempre começar bem mais cedo para não precisar ter muito estresse, né? Mas E daí lá, hoje era 7 horas, eu tava voltando, né? Que é às 8 aí no Brasil. e lá vocês podem entrar na escola até perto da sala ou não, só no estacionamento? Só estacionamento, só no pátio. Uhum, só no pátio. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho, na verdade, nós pensamos em bater um papo assim sobre as aulas online, né? Porque, oi Lari, bom dia. Porque nós sabemos o quanto vem sendo difícil para os pais conciliar trabalho, escola, enfim, essas É. aulas online, e também para os profs o quanto vinha sendo um desafio, né? E graças a Deus agora, aí na verdade já havia voltado, né, Bruna? Eles Sim. estavam uma semana. Mas aqui ainda está nesse sistema híbrido, né? Uma semana eles estão online, outra semana eles estão em presencial. Está dividido em grupos, né? E aqui então, a princípio, voltou essa semana. E aí vai voltar todo mundo. Sabe que eu ainda não sei lá da escola, eu ainda não sei se vai voltar todo mundo ou se vai voltar dividido também. E eu não conversei com ninguém aqui para saber como está também. Se tiver alguma prof aqui que voltou, Eu ia né, dizer que compartilhar como que está esse momento, mas eu acredito que, conversando com a prof. Bruna ontem, ela até me questionou, depois tem uma perguntinha sobre isso, como lidar com os sentimentos dos alunos que continuam no ensino online, porque como os pais assinam o termo, talvez ah, eles tenham a opção, né, de ficar no online ou de voltar para a escola, então talvez seja entendi. bem. Essa frustração de querer ir e os pais não terem autorizado isso. Que ela Isso. quis perguntar. Entendi. E então a gente conversou um pouquinho, né? A gente até vai compartilhar com vocês, porque mesmo que agora voltou, vai voltar, enfim,
As tarefas escolares vão continuar, a gente sabe que as crianças vão precisar cada vez mais, né, do apoio dos pais, dos profs, enfim, porque muita coisa vai ter que ser retomada também. E então depois a gente vai trazer algumas dicas para vocês, né, para os pais, para os profs, para trabalhar com relação a isso. Mas para começar, ontem eu e a Bruna estávamos conversando. Como eu falei também, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa opinião sobre esse assunto, que é um assunto que vem sendo muito, muito debatido nos últimos dias, assim, em todos os lugares que a gente vai, e principalmente quem convive no âmbito escolar, sabe que esse é o assunto de todos os dias, né? Ai, não aguento mais, será que essas aulas não vão voltar? Eu acho que não volta mais esse ano, então a gente escuta muito, né? Todos os dias esse é o comentário nos corredores, enfim. E conversando com a Bruna ontem, eu disse assim que eu vou ter que falar e sair correndo aqui, né? É, Mas tem é a coisas que minha precisam opinião, ser. né? Então tem a sua, Uhum. enfim, se os profs aí estiverem acompanhando, se alguém quiser ir colocando também nos comentários, né, opiniões, enfim, sobre essa, Pois. é isso, querido, sobre a volta às aulas. É, Quando tudo isso começou, né, quando essa pandemia começou, no início foi difícil, foi um susto, né? Todo mundo estava um pouquinho apavorado sobre como ia ser, como ia funcionar, as crianças não iam mais ter aula. Mas se a gente parar para olhar para tudo isso que aconteceu e que vem acontecendo, eu particularmente, minha opinião, novamente lembrando, eu olho para tudo isso como uma grande oportunidade, assim. Eu não parei de buscar, eu não parei de estudar. Foi uma oportunidade de fazer muitos cursos que eu não teria se não tivesse acontecido tudo isso. E às vezes ofereciam alguns cursos, por exemplo, dentro da escola, ou enfim, que no início a gente dizia, ai meu Deus, lá vem eles, acham que a gente não tem o que fazer. E no fim a gente consegue perceber, no fim, no processo, o quanto é válido, o quanto Uhum. tem nos ajudado, o quanto nos traz, nos sustenta, né? Agora para essa volta às aulas, é, é, assim, é muita coisa que a gente viveu, né, nesse tempo que a gente estava afastadas, digamos assim, das aulas presenciais. Uhum. E eu acredito que aí também tu deve ter percebido muito isso com as crianças também, né, Bruna? Conta aí um Com pouquinho certeza. como é que está sendo essa experiência. Eu acho que todo o processo de adaptação, ele tem várias fases, né? Primeiro tem essa fase da negação, de ai, por que que tá assim? Ai, que coisa difícil, não sei como fazer, né? Tanto os pais em casa com as crianças, quanto os profs para dar online, como que eu vou dar aula online, né? A gente escutou muita prof, por exemplo, de alfabetização, como que vou alfabetizar, né? À distância, enfim. Mas aí, depois que passa essa fase, entra na fase das possibilidades, né? Ah, existe tal plataforma, ah, existe tal meio, ah, dá para fazer tal atividade. E a gente começa a encontrar as estratégias certas para aquele momento. E tanto os pais em casa também, né? Ah, preciso organizar um ambiente para isso. Ah, preciso organizar um computador para isso, enfim. Preciso estruturar minha rotina para que isso aconteça. O problema maior, eu acho, quando a gente não consegue pular de fase, né? Quando a gente fica só na fase da negação, quando a gente não passa para a fase das estratégias, para a fase do tá bom, é isso aqui que nós temos e quais são as soluções então, né? Eu acho que muitos pais não conseguiram pular dessa fase, né? E por isso tem esse estresse imenso, né? Assim, várias queixas, né? Eu até cheguei, eu cheguei a ouvir um termo que era burnout da parentalidade ou algo assim. Tipo assim, o cansaço extremo de ser pai e mãe, né? Então, eu achei o termo assim um tanto quanto exagerado, né? Porque ao final das contas a gente esquece um pouquinho da nossa responsabilidade. Tem toda aquela questão, sim, que as crianças precisam sim ir para a escola, que lugar de criança é sim na escola, e eu sou dessa opinião. Mas se não existissem as escolas, nós seríamos os responsáveis, né? Então, assim,
a gente consegue compreender todo esse sentimento de cansaço, mas muitas vezes é por essa falta, esse pular de fase, né? Ok, se é isso que eu tenho, então vamos lá, o que eu posso fazer para que a minha família se sinta um pouco melhor no meio desse caos todo, né? A gente sabe que muitas famílias também perderam pessoas por conta do Covid, e é tão interessante porque o eixo principal de tudo isso é proteger todo mundo, né? E muitas vezes a gente esquece disso, né? E a gente acaba entrando com os nossos olhos apenas no que está difícil, né? A gente esquece do propósito de tudo isso, a gente esquece de olhar para as estratégias que podem melhorar tudo isso, né? Para as possibilidades, para as oportunidades que tudo isso pode ter nos trazido. E aí, então, aqui foi exatamente o que a gente fez, né? Tanto a nossa adaptação no país, né? Que também eu acho que passa por esse processo, assim, nós já estamos evoluindo, mas teve o processo da negação e foi um processo muito difícil, assim como foi difícil o processo das aulas online aqui também, por exemplo, nós tínhamos construído uma rotina muito estruturada por questões assim, por exemplo, de tarefas do Enzo, por exemplo, né? De temas que ele trazia, então já tinha, né? Chegava da escola, fazia um lanche e ia fazer o tema. Isso era uma coisa tão normal que de repente não tinha mais aquilo, né? Já não tinha mais tema, era só trabalho, 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 aula, 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 e a gente já não sabia como lidar. E ele também não tinha desenvolvido essa rotina para ele, né? Então, assim, foi todo, ai, tá difícil, ai, que coisa ruim isso, ai, passar tantas horas na frente do computador, ai, porque telas fazem mal, enfim. A gente teve também esse processo, né, de achar que tudo isso é muito ruim e longe de ser algo maravilhoso, mas se é o que a gente tem e eu sempre digo, não estamos todos no mesmo barco, porque são realidades muito diferentes, né? Mas eu acho que todo mundo tem as suas dificuldades e precisa sempre olhar as possibilidades, né, que tem dentro da sua realidade. Exatamente. E também como nós entramos, voltamos, na verdade, muitas vezes para o nosso piloto automático, com relação a essa fase de negação, assim. Como é difícil enfrentar a realidade, de olhar para a pandemia, por exemplo, e tá aí, não tem o que fazer, não é eu que decido se as aulas vão voltar, se não vão voltar. Às vezes nos últimos dias, assim, eu já nem vinha mais colocando a minha opinião, porque chegou um ponto que a gente percebe que não adianta, o que eu vou falar não vai mudar. Às vezes, em rodas de conversa, gerava discussão que não levava a lugar nenhum. Então, assim, ok, então agora as aulas voltaram, né? Então, eu olho para trás e tento ver todas as oportunidades que eu tive, né, nessa pandemia, o que eu fiz com essas dificuldades que a gente teve. Enquanto prof, nós também tivemos que, né, partir para o online, que para nós é muito difícil, porque a gente gosta desse olho no olho, do presencial, de poder sentir, né, nos nossos grupos de work, enfim, nos nossos cursos. Então, para nós também foi uma mudança muito grande. Mas aí eu olho para frente, então, agora as aulas voltaram. E agora, professor? Será que a gente vai... lá no início a gente dizia assim, ninguém vai sair os mesmos dessa pandemia. Todos vamos sair diferentes. Ok, mas eu tenho certeza absoluta que tem gente que vai sair igual, ou tem pessoas que vão sair piores, que vão continuar na fase da negação, ou que agora vão dizer, tava bom do jeito que tava, eu já tava acostumada com essas aulas online. A gente se adapta de uma maneira muito tranquila, só que às vezes a gente faz uma tempestade em copo de água para tudo, né? E eu também, que nem tu falou antes, né, Bruna? Eu também, né, tive essas fases no início, fase da negação, mas é importante a gente pular essas etapas e olhar para frente. E agora? Agora as aulas estão voltando, então vamos lá, a gente sabe que vai ter muitas crianças em casa. E aí ontem a gente abriu a caixinha de perguntas e surgiram algumas perguntinhas de algumas profs, perguntando, como eu falei lá no início, uma prof perguntou, né, como lidar agora então com esses sentimentos das crianças que continuam em casa. Às vezes nem é uma opção delas, né? Às vezes é uma opção dos responsáveis, né? Permanecer.
em casa com as aulas online. O que fazer? Eu acho que mais do que nunca, né, por mais que nós não somos educados emocionalmente, nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções, a validar elas, mais do que nunca a gente vai precisar buscar aprender para ensinar, né? Eu acho que o emocional nesse retorno precisa ser prioridade nesse momento, né? Eu sei que muitos profs ficam pensando que a aprendizagem vai ficar comprometida, que eles têm que dar conta de tal livro, de tal, mas eu acho que o momento pede um olhar diferente para o emocional, né? Porque é mudança de rotina mais uma vez, até essa fase de adaptação, de socialização que eles tinham perdido, né? Então é necessário reestruturar tudo para que o ambiente esteja propício para a aprendizagem, né? Então, assim, acho que esse primeiro momento é um momento de olhar e validar as emoções e respeitar elas conforme elas vão vindo. A gente não precisa resolver emoção nenhuma, né? A gente precisa permitir que ela seja sentida, né, reconhecida, e aí sim, dentro do contexto emocional da criança, a gente saber como a gente pode ajudá-la, né? Então, vai ter criança que vai estar muito feliz, vai ter criança que vai ter muito problema de socializar mais uma vez, vai ter criança que vai trazer no seu emocional as dificuldades que passou nas aulas online, né? Então, a gente precisa estar com o olhar muito sensível para essa parte, né? Ótimo. Uhum. Isso, lidar com o emocional. Eu estava É, perdida ontem quando levei o meu para a escola. Olha só, é, é uma mãe, né? Então, é, assim, esse olhar também, tanto da escola, né, para os pais, não só para as uhum, crianças, porque sim, talvez agora, nesse momento, voltar para a escola para as crianças seja mais tranquilo, porque elas estavam já ansiosas, né, e gostam de ir para a escola, enfim. Mas o quanto também é difícil para as mães. Esses dias nós estávamos conversando, eu trabalho com a jornada, tendo algumas mães, né? E aham, é muito interessante, assim, o quanto a gente estava compartilhando, eu e a Bruna, o quanto nós precisamos ter paciência, o quanto nós precisamos entender essas mães de como é difícil agora, principalmente com os pequenininhos, é uma nova adaptação e as mães não podem nem entrar na escola, eles têm que é deixar muito, no portão da escola com a prof, enfim, com o auxiliar, com o guarda. Então, o quanto isso é difícil, né? Tanto tempo em casa. Tem essa pandemia agora, mexe muito com o emocional das muito, mamães, né? Para os né? pequenos talvez não seja tão difícil quanto é para elas, né? E na verdade, como nós não temos essa educação emocional, então a gente fica, né, é um misto de emoção, né? Porque a gente fica feliz porque eles estão voltando, depois a gente fica insegura porque tem a questão da saúde, depois a gente fica com medo também, né, misturado aí. É tão interessante porque quando a gente fala, quando a Meline disse aqui que ela ficou perdida quando levou o dela na escola, eu me lembro de quando foi quando eu levei as meninas aqui, o Enzo, né? O Enzo sim foi mais tranquilo porque ele foi com os primos, né? Então ele foi. Mas elas estavam chegando num ambiente totalmente novo, assim, elas não conheciam nada. O Enzo já tinha ido algumas vezes com os primos na escola, enfim. E foi tão difícil essa questão assim do ter que eu não conhecia a prof, né? Que coisas que para nós era diferente aí no Brasil. Aí tinha toda essa questão da máscara, álcool gel, tem ainda, né? Mas agora a gente já passou, já pulou de fase, né? Mas aí eu já pensava, ai, não vai conseguir respirar bem, ai, tem que estar todo o tempo passando álcool gel, vai ressecar as mãos, não sei o quê. A gente fica mexendo no problema, né? E eu me lembro de ter chorado muito o dia que eu deixei eles a primeira vez, né? E aí aceitei o meu sentimento, não neguei ele, né? Chorei. Fernando chegou em casa, estava eu chorando ali, porque pensava assim também, ai, tem a questão da língua, elas não vão conseguir se comunicar, se precisar de alguma coisa, como é que vai ser? E é interessante a gente aceitar essa nossa vulnerabilidade, sentir ela e pular de fase, né? E deixar de ficar só com o foco nessas dificuldades, né?
Então, assim, daí, no primeiro dia que eu já fui buscar elas, já ouvi muito elas, né? Tem essa questão também, né, de nós ouvir, porque muitas vezes nós criamos as dificuldades na nossa cabeça, né? E como é que foi, né? Vocês conseguiram se comunicar e tudo? Sim, né? Foi muito legal. Tem um coleguinha que fala português, a prof entendeu. Então, assim, eles passam pelo processo de uma forma muito mais leve que nós, porque nós trazemos com nós as nossas dores, né? As nossas dificuldades, porque, por exemplo, para mim, mudança é muito mais difícil do que para eles, né? Então, como quando eu trago as minhas dores de mudança para esse momento também, e eu preciso enxergar isso, que isso é uma dor minha, que é um problema que eu tenho, né? E que não necessariamente os meus filhos irão ter, né? O Enzo, por exemplo, é muito adaptável já, porque ele já passou por duas mudanças, né, de escola e isso ensina muito. Então, muitas vezes a gente precisa ter esse nosso olhar um pouco mais aberto, um pouco mais sensível, para entender o que são as nossas dores, o que de fato é a dificuldade do momento e como que a gente pode fazer para passar por elas de uma forma mais leve, mais tranquila para todo mundo, né? Para nós, para as crianças, para os professores. E ter um cuidado, né, Bruna, como tu falava, são os teus medos, a tua ansiedade, porque no momento que talvez tu for falar isso para eles, eles já vão, né, começar a paranoiar, enfim, pensar Claro. que eles não sentem, que não faz parte. E aí a gente pensa logo na nossa infância, né? Meu, mas imagina eu quando tinha essa idade, eu ia morrer de medo. Sim, mas você é você, né? E aí tem Exato. uma frase que eu gosto muito, que é muito importante, né? Nós adultos, profs, pais, assim, nesse momento principalmente, que olhar com olhos de ver, né? De ver, de fato. Ouvir com ouvidos de ouvir, né? De realmente escutar, essa escutativa, assim, das crianças, de como foi a escola, o que você fez de mais legal hoje, o que você não gostou nessa primeira semana, nesse primeiro dia de aula, né? Fazer esse tipo de questionamento que realmente eles tenham vontade de falar e que eles falem, né? É tão importante nesse momento, como a gente falava do lado emocional, deles poderem falar sobre o que eles estão passando, sobre o que eles estão sentindo, e nós também realmente conseguir se colocar no nosso lugar e acolher essas crianças, validar esses sentimentos que a gente acredita que é o mais importante nesse momento, né? É isso aí. E às vezes a gente tem a preocupação de resolver os sentimentos. Os sentimentos não precisam ser resolvidos, eles precisam ser sentidos, né? Então, assim, se hoje foi um dia difícil, então eu estou me sentindo frustrada, fique triste, né? Deixa esse sentimento vir, porque as emoções, elas são cíclicas, né? Elas vêm e vão, ninguém fica um dia inteiro triste, ninguém fica um dia inteiro frustrado. O que acontece muitas vezes é que a gente vai abafando as emoções, negando elas, que quando a gente chega num limite, a gente explode com todas elas, né? Então, assim, eu já estou frustrado por uma questão de que o meu filho, por exemplo, não vai voltar, né? Aí eu fico chateada porque o filho da fulana lá, ele vai voltar. Aí, porque ninguém pensa, e a gente fica com esses problemas aí, a gente fica negando, né, tudo que a gente está sentindo. Aí começa a aula online e, por exemplo, assim, meu filho tem que estar na tela e o outro pode estar lá. E daí é uma opção minha, mas eu também não acho justo que o outro esteja. E a gente vai, assim, ó, misturando tudo e não nos permitindo sentir, né? Tanto nós como mãe quanto as crianças, né? E aí o que que acontece quando a gente não permite que o sentimento ele tenha seu ciclo, a gente vai engolindo. E aí acontece uma coisa talvez pequena dentro de casa e você explode. E você não sabe por que isso aconteceu, né? Porque a gente tá com o nosso olhar, não tá com o nosso olhar sensível, né? Não está com o nosso autoconhecimento desenvolvido, né? Então, eu acho que para esse momento assim é muito importante ter clareza para a realidade de cada um, que cada um faça suas escolhas conscientes, né? Do que é melhor para a sua família, para o seu momento, né? E se abra para esse momento, tá? Hoje estou triste, né? Porque hoje estou muito feliz, então fique feliz, né? Curta esse momento de alegria.
porque tudo no mundo é cíclico, né? E, por exemplo, as estações, né? Ninguém fica brigando porque agora o frio está chegando. Não adianta brigar, porque vai Realidade. mudar, né? É uma realidade, vai mudar as fases da lua, né? Ninguém briga porque agora nós estamos na lua, não sei que lua nós estamos, no lua cheia, eu acho, né? E por quê? Porque é uma questão assim natural. Então não fique brigando com as suas emoções, porque elas são naturais e elas vêm e vão e elas mudam de acordo com os acontecimentos da nossa vida diária. E todos os dias é um novo dia, né? Então a gente precisa olhar com clareza e com sensibilidade para essas nossas emoções nesse momento, né? Exatamente. É tão claro isso, assim, que as crianças que eu recebo aqui, quando a gente conversa com elas sobre em que momento você sente alegria, a maioria agora nesse período, né, que elas estavam com aulas online, quando eu vou para a escola, quando eu estou na minha escola. Então, assim, o quanto isso faz bem para elas. E quando que você fica triste na aula online? Os maiores, Oh, principalmente, né? E a sim. gente sabe o quanto vem assim sendo difícil. E alguns profs até dizem assim: ai, eu já não sei mais o que fazer, porque eles não ligam a câmera, eles não querem mais saber, eles É estão motivar. saturados, ok, se eles estão saturados, ok, mas o que, que a gente vai fazer? É o que a gente falava lá no início, e agora? Né? Será que nós estamos É. realmente reinventados? Será que nós usamos esse tempo para realmente buscar algo novo para essa volta às aulas? Ou será que nós vamos continuar os mesmos, fazendo o que nós fazíamos do mesmo jeito, planejando as nossas aulas do mesmo jeito? Eu acredito que não, né? Realmente essa live foi assim para trazer um pouquinho para vocês, para a gente parar para pensar, né? O que, que a gente vai fazer a partir de agora? O que, que a gente vai fazer de diferente? O que, que o momento está nos pedindo? Nós acreditamos, nós trouxemos aqui um pouquinho para vocês o que nós pensamos, assim, que o lado emocional é o mais importante nesse momento, de respeitar, de acolher, de validar, de estimular a comunicação, a conexão, né? Tão A importante nesse momento escuta. com quem está em casa, com quem está na escola. A gente está lançando aí um curso muito legal e nesse curso tem uma aula que fala, né, sobre a conexão antes da correção e é muito interessante onde a gente traz uma história e fala também sobre do quanto é importante conectarmos no coração das crianças antes de conectarmos na mente, porque nós sabemos que agora vai voltar e a gente, né, os maiores aí vamos tacar conteúdo para vencer, porque muita coisa, né, a gente não conseguiu fazer, enfim. Então, antes de pensar no conteúdo, pensem na conexão, do quanto essa conexão é importante para que realmente haja aí um desenvolvimento da aprendizagem. Isso aí. E também respondendo, eu não sei se a gente respondeu, a gente foi engatando um assunto no outro, É, a gente vai falando, mas antes uma profinha tinha perguntado, né? Como lidar com os sentimentos de quem está em casa? sim. Eu acredito, prof. Edna, acredito que o mais importante, eu no lugar, conversaria com a família, né? Uhum. Porque você, enquanto prof, tem esse contato, assim, mas às vezes também é importante conversar com a família e dar algumas dicas, como pensar num horário estratégico para fazer as tarefas, né, que tem para fazer que não é durante a aula online. Uhum. Respeitar o tempo da criança também, né? Às vezes deixar que a criança faça a tarefa em duas etapas, porque às vezes é cansativo, a gente sabe que tem muita coisa, né? Eu até anotei Uhum. aqui algumas dicas, assim, fazer algumas pausas, usar a música, né? Uhum. A gente até tá com um e-book bem legal, né, Bruna? Com algumas músicas para crianças menores, a gente vai estar lançando daqui uns dias também, que são paródias que os pais podem usar nesses momentos de tarefas escolares. Então, eu acredito que essa comunicação com a família também seja necessária para que dê certo, né? É. Eu acho que é importante não julgar, né? Também. Eu gosto sempre assim de pensar assim, não colocar o nosso olhar de julgamento sobre essa família que optou ficar. E entender seus motivos, né? Entender como que a família enxerga que a criança está, como é que foi essa decisão, se tomaram juntas, se os pais tomaram sozinhos. Eu acho que é importante
esse olhar de individual para essa família, né? E aí, a partir disso, ficar sensível a que questões essa criança vai trazer, a como que essa criança vai estar acompanhando, né? Se vai estar acompanhando as aulas, se vai conseguir fazer as tarefas, se vai conseguir compreender, ter esse olhar um pouquinho mais individual, né? Para essa realidade que a família optou. Isso aí. O que que tu tá rindo aí? Eu também quero ver. Ah, eu tô com visita. E a visita acordou. Então, tá bom. A nossa live hoje foi um pouquinho mais curtinha, mas vai ficar salva. A gente realmente queria trazer aí a nossa opinião e dar algumas dicas. Esperamos que tenham sido válidas. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pergunta, quiserem saber mais alguma coisa, ainda podem mandar no direct que a gente responde, né? Beijo, beijo. Beijo, pessoal. Tchau, Tchau. tchau.